Olá, pessoal. Vou comentar sobre a prova da CE Minas, né? A prova que foi aplicada na parte da manhã, tá, pessoal? Porque a prova que foi aplicada para o supervisor, para o inspetor à tarde, ela não tem nenhum problema em língua portuguesa que a gente possa ali pedir uma revisão de questão. Mas essa prova de língua portuguesa, ela tem sim algumas questões que vale a pena. Eu vou mostrar aqui algumas dessas questões, tá certo? A questão número 5 vale a pena um bom comentário sobre ela. Claro, gente, tem que olhar o gabarito, tá? Então preste atenção aqui apenas na questão. A questão número 7 fala sobre modalização, incerteza. E a questão 9 que vai falar é aquela da carruagem, tá? O trecho descritivo sobre o observador e etc. Então eu tenho alguns comentários aqui que de repente pode ajudar vocês, né? Esses comentários podem ajudar vocês aí na formulação do recurso, tá? Antes vou falar rapidinho sobre a redação, né? A redação praticamente, nosso curso teve praticamente quase todos esses temas aqui e ajudava a fechar bastante assunto sobre redação. Aqui a banca pedia para o aluno escolher, não é, entre esses quatro, como é que é feita a redação da FGV, entre os quatro problemas, você teria que expressar a sua opinião sobre qual é o mais grave. Então, de cara na introdução tem que constar qual é o mais grave e o modo de solução, tá? Será que o mais grave é não permitir que o aluno vivencie a realidade dele, né, no seu processo de aprendizagem? A insistência na especialização e não no equilíbrio de saber, isso aqui tem a ver um pouco com interdisciplinaridade, não é? Então a gente teve no curso um tópico sobre esse. Recusa em abrir caminho para novas tecnologias. Nós tratamos de quando, né, as telas, o material digital pode ser levado para a sala de aula e tal, e o professor como centro do aprendizado, né? O curso teve bastante conclusão nesse sentido, o professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, e ainda tem o material do curso. Tá vendo? Olha só. Aqui a rotina, ó, proibir em sala de aula o uso de celulares ou de outros aparatos a fim de criar uma disciplina de horários ou incorporar esses materiais nas rotinas pedagógicas. Então aqui a gente discutia sobre a importância de o professor atuar como intermediador, a gente se apoiou em Vygotsky aqui, para poder fazer essa discussão e explicando que são meios multimodais, né, de comunicação, meios multimodais de leitura, e os professores precisavam estar preparados para isso. Depois a gente trouxe outro tema, que é o tema 5 que vai falar sobre inclusão, né? E bem ou mal vai falar muito sobre o papel do professor em relação a essa questão da inclusão, como que ele entende a inclusão. O papel do professor no ensino de sustentabilidade, né, em sala de aula. E aqui a questão do trabalho com conteúdos interdisciplinares, né? Como que o professor pode fazer isso? Então o aluno tinha plenas condições de apresentar uma discursiva, tá certo? Pelo menos eu elegeria o professor como o centro do processo de aprendizado, como o maior problema. Porque enquanto tiver essa hierarquia de o professor se entender como centro do processo de aprendizado, não é? O que acontece? As outras questões não são suplantadas. Porque quem faz a mediação, quem leva a proposição curricular para a prática mesmo é o professor. Então tudo depende muito dele, de certo modo, tá? Agora o professor depende de quê? Qual é a solução para isso? Você tem que valorizar a carreira para atrair talento, para capacitar as pessoas adequadamente, avaliar, trazer processos de avaliação dentro do processo de capacitação profissional, né, que sejam de fato ali avaliações, né, positivas e tal. Então, eu estou dando aqui, claro, gente, existem várias formas de vocês argumentarem essa questão. Vocês podem escolher qualquer um dos quatro itens. O importante para a banca é a escolha e uma boa argumentação, tá? Eu só dei aqui meu ponto de vista, tá certo? Em relação ao que eu teria escolhido, tá? Nesse sentido aqui. Vamos lá, então, aqui, prova de língua portuguesa, o que, que a gente pode, né? Aqui podemos recorrer. Gente, exercício 5 é aquele exercício aqui neste modelo de prova, mas aí você pode olhar no seu modelo. Aquele exercício que fala o seguinte, ó, as opções a seguir apresentam frases de Machado de Assis, em que os termos sublinhados pertencem à mesma família de palavras, à exceção de uma. Ora, vocês vão ver que a FGV ela tem uma resistência à gramática muito grande, por isso que não adianta você estudar a FGV pela gramática. Você precisa entender a dinâmica das provas da FGV. Mas o concurso, bem ou mal, né, pelo menos para o pessoal que fez a prova agora, acabou. Então, o que, que você precisa entender? Como recorrer. Como ela usa esse termo família e não esclarece exatamente o que ela quer dizer com essa, né, com a nomenclatura, com esse uso vocabular,
O aluno pode falar, olha, a banca deixou em aberto esse uso vocabular. E quando você pensa em família, você pensa em língua portuguesa, você pode pensar a família dentro do processo morfológico, evidentemente, mas o processo morfológico inclui uma série de procedimentos. Por exemplo, testamento testamentário. O que é isso? É um processo morfológico de derivação. Posso falar que é a mesma família? Posso. Certo? Posso. Ministro, administradores, substantivo. Posso falar que é a mesma família? Sim, no processo de formação, no processo de classe de palavras, enquadramento em classe de palavras. Certo? Certo. Diferido em diferença, Júnior. Aqui não tem nada a ver um com o outro. Ok. Crer incrédulos. Aqui tem um processo de derivação. Sim, dentro do processo morfológico. Mas quando eu pego diferir diferença, tudo bem que eu não tenho a mesma raiz num processo de derivação, não tem a mesma classe de palavras, mas também a B não tinha, porque testamento é substantivo e testamentário é adjetivo. Diferido, adjetivo, indiferença, substantivo. Crer é verbo. Incrédulos, aqui ó, acham grandes incrédulos, substantivo. Então, qual é a base? O que a banca chama de exceção a que tipo de família? Como ela não esclarece se é uma derivação, se é uma nominalização, porque de A a C você só tem termos nominais, mesmo quando tem classes diferentes. Quando você tem substantivo e adjetivo, você só tem termos nominais. Na letra D, você tem um termo verbal, um termo nominal. Isso aqui pode ser uma exceção. Assim como diferido e indiferença também podem ser exceções, por derivação e por classe de palavras diferentes. Entendeu? Então, se você quiser pedir anulação dessa questão, basta dizer a família não, a banca, lá na caixinha de recurso da FGV, entre na área recursal, escolha a questão, tem que escolher a questão, tá? Tá lá à sua direita, assim, um botãozinho para tu escolher a questão, tá bom? Não vale a pena só colar o recurso, porque se você não escolher a questão, não vai marcar a questão correta, vai ficar um recurso perdido na caixa. Então, vai lá, clique na questão, tem esse modelo de prova, clique na questão, e aí você vai direto para aquela opção, né? Pegou a questão, você vai colar, você vai falar, prezada banca, peço anulação da questão número 5 pelo seguinte motivo, 2 pontos, né? A banca não esclarece o significado da palavra família. É um significado morfológico, né, que compreende a ideia de classes gramaticais? Interrogação. É um significado morfológico que compreende a ideia de derivação? Interrogação. É um significado morfológico que separa as nominalizações, né, dos verbos, as classes nominais da classe verbal? Interrogação. Então você pode lançar essas interrogações para a banca e falar, se você escolheu a letra D, sustentar. A letra D tem uma diferença familiar enorme, porque você tem um verbo e tem um substantivo, apesar de serem palavras derivadas. Já na letra B e letra C, elas são autoanuláveis. Por quê? Porque você tem diferença de classificação, né, de categoria, tá? De categoria, mas não há nenhuma relação, por exemplo, né? Vamos dizer assim, de diferença dentro do campo da nominalização. Ambos são termos nominais. E na letra A, ambos são substantivos. A letra A é mais acertada para dentro de uma situação de categoria. Então você pode fazer isso. Ou simplesmente pedir anulação porque a ideia de família não está esclarecida. Se trata de palavras derivadas, se trata de uma relação de classe de palavras, ou se trata de uma relação dividida entre classes nominais e classe verbal, tá? Então, a banca não esclarece, você pode pedir anulação dessa questão. Lembrando que a anulação é um ponto 1,6 para todo mundo, tá? Que é o valor. A questão 7, pessoal, a banca fala de modalização. Sem dúvida alguma, o advérbio é o grande modalizador da língua portuguesa, tá vendo? Segundo consta, é um advérbio de conformidade, então é um modalizador, torna a questão tanto incerta. A única que não tem base para modalização é a letra B, porque a letra B fala, sem dúvida, o futebol está perdendo o charme, ou seja, não deixa dúvida. E a modalização é aquilo que traz incerteza. Só que a banca, ao falar certo grau de incerteza, ela deixa também margem para o aluno que marcou a letra A ou marcou a letra D
recorrer da questão. Por quê? Porque muitos e alguns são pronomes indefinidos, e quando a gente vai à gramática, a gramática deixa muito claro que os indefinidos, pega lá no Celso Cunha, por exemplo, os indefinidos, né, são pronomes que trazem determinação, sentido vago, portanto, incerteza. Bom? E aí, a última que eu observo aqui, a 9, né, que é aquela da carruagem, que diz assim, ó, sobre este trecho descritivo é correto afirmar que, nos fins de um verão que já vai longe, uma carruagem de cúpula erguida de faróis apagados seguia a todo trote pela pitoresca estrada da Gávea. E aí a banca deu como gabarito este conteúdo aqui. Por exemplo, nesse caso, essa prova foi esse gabarito, letra A. O observador observa o objeto descrito utilizando exclusivamente o sentido da visão. Cabe recurso. Por quê? Seguia todo o trote. Trote também aciona a audição. Certo? Também aciona a audição. Então não há uma exclusividade. Você pode ter uma predominância da visão, mas não uma exclusividade. E aí, nesse caso, a B faz mais sentido, porque fala que a carruagem é mostrada como objeto detalhado de sua descrição, de certo modo, porque há 2 itens de detalhamento. A carruagem de cúpula erguida e faróis apagados. Então, existe algum nível de detalhamento. A banca não diz que nível é este, portanto, a menos pior, letra B. Tá bom? Recurso é uma coisa muito simplesinha, é só você alegar o que você quer, se você quer que troque um gabarito por outro, se você quer que anule a questão e trazer o seu porquê, tá? É isso, tá, pessoal? Tá bom? Eu não gosto de ditar texto de recurso, porque a banca cancela recursos iguais. Então, para não cancelar o seu recurso, quanto mais você espalhar esse vídeo, né, mais as pessoas vão formular recurso em cima dessas questões e a banca segue muito por provocação, tá? Por exemplo, se há um volume muito alto de recurso para a questão número 9, a chance de ela, né, ser revista é maior, tá? Do que outra questão, de repente, teria muito mais possibilidade, digamos assim, tá bom? Então, boa sorte para vocês. Aí, excelente resultado agora na fase recursal.